Olha só, gente, a SA é o seguinte, vamos entender então a parte de contextualização. Você foi um profissional contratado por uma empresa para realizar a manutenção e adequação do funcionamento de uma estufa de esterilização, que tem a função de descontaminação de produtos conforme normas de saúde vigentes. Tá? Na construção original dessa estufa havia no painel somente 3 chaves. A chave CH1 acionava o estágio inicial de aquecimento. A chave CH2 só apresentava a função após a chave CH1 ser acionada. E a chave CH3 só apresentava função após a chave 2 ser acionada. Ou seja, as chaves eram ativadas de forma sequencial. Então, o primeiro dado que a gente tem no exercício aí é que essa estufa ela possuía um circuito em acionamento em série, né? Ou seja, um acionamento dependia do outro. Isso na versão anterior, né? Aqui dessa estufa. A empresa informou que o equipamento já passou por um processo de retrofitting, né? Que seria readequação, realizado pelo último técnico contratado, que acrescentou na máquina uma 4ª chave, que seria a CH4. Para se ter uma ideia geral do equipamento, segue o painel original e o esquema elétrico atual, tá? Então aqui vocês podem observar que eu tenho o painel da máquina, eu tenho aqui 3 chaves que ele está classificando aqui como temperatura mínima, média e máxima, né? E foi acrescentada uma 4ª chave aqui, que não faz parte desse painel por enquanto, mas foi acrescentado, porém a parte elétrica aqui dela já está pronta. E segundo esse novo técnico, tá? Ele montou um circuitinho assim, como vocês podem observar. Tá vendo aqui? Montou um circuitinho assim. Logo de cara, eu já vou falar para vocês. Esse circuito aqui, pessoal, não está sequencial assim como estava o outro. O outro, eu tinha que acionar a primeira chave, aí a segunda tinha que estar a primeira acionada, aí eu aciono a segunda. Aí a primeira e a segunda acionada, eu ia lá, acionava a terceira. Ou seja, era tudo amarrado. Era tudo uma em série com a outra, né? Não em termos de circuito, mas em termos de acionamento. Tá legal? Só que esse técnico aqui, ele montou o esquemático, né? De tal forma que não ficou mais. Você concorda comigo? Não ficou mais não ficou mais com aquela estrutura anterior. Porque se eu simular isso daqui, gente, olha só. Vejamos que são resistores aqui de aquecimento, tá? Então, quanto mais corrente, mais potência, consequentemente eu tenho mais energia térmica, né? Então, olha só. Ele colocou aqui, pessoal, uma chave CH4, vocês podem observar aqui no circuito, que diz o seguinte, ó. Se essa chave CH4 ela estiver ativa, tá vendo, ó, se aqui estiver ativo, simplesmente vai ter uma corrente aqui, e pelo fato do meu resistor aqui ser de 6 ohms, né, vai ter a maior corrente do circuito, certo? Ou seja, é como se fosse um superaquecimento aqui, ou seja, aquele pico, né? É como se começasse a aquecer assim como se fosse a gente chama isso aí de pré-aquecimento, né? Como se fosse aquela potência máxima da máquina, beleza? Inclusive, se eu for analisar aqui, ó, a chave CH4, se ela estiver em off, ó, vocês podem perceber, professor, está com 2 chaves aqui, é que eu estou simulando esse contato normalmente aberto e normalmente fechado, tá? Entendo que é uma chave só. Então, olha só, se essa minha chave aqui estiver ativa, CH4 on, vocês podem perceber que eu tenho uma corrente aqui de 1,94 ampere, né? Eu vou até diminuir aqui a resistência dessa bateria aqui. Vamos colocar aqui um pico. Deixa eu ver se ele vai aceitar um pico. Vou colocar menos ainda. Deixa eu colocar um nano. Um nano para não... Nano. Aí. Então, qual que é o BO aqui, gente? Bom, isso que é a CH4 em on. Agora é o seguinte, vamos supor que eu coloque a CH4 em off, tá? Então, olha só. Temperatura mínima. Você viu aqui que foi a corrente para 500 mA, certo ou não?
Ativei a chave 2, foi para 79. Ativei a chave 3, foi para 1. Vamos considerar aqui 1 ampere. Só que é o seguinte, vocês concordam comigo que em relação ao projeto da estufa anterior, não está ali um acionamento sequencial? Porque, ó, se eu ativar a chave CH2, ó, olha lá. Se eu ativar a chave CH3 e a CH1 e CH2 estiver aberta, olha só o que acontece. Eu estou ligando a estufa. Antigamente não. Antigamente, né, no circuito anterior, eu tinha que acionar primeiro o CH1, que é a temperatura mínima aqui, que ele fala, né? É temperatura mínima. Depois que eu acionei CH1, aí sim ele iria permitir que eu acionasse CH2. Seria a temperatura média, tá? Só que neste modelo que vocês estão observando aqui, isso está acontecendo? Não. Ou seja, está um acionamento independente, né? Ou seja, é uma lógica aqui em paralelo, tá? Só que a lógica de acionamento da estufa antiga era uma lógica em série, né? Ou seja, eu ativava a primeira chave, ou seja, pressionava lá a primeira chave, começava a aquecer. Aí eu acionava a segunda, começava a aquecer. Acionava a terceira, né? Continuava com o aquecimento. Só que a 2 dependia da 1, certo? E a 3 dependia da 2, ou seja, tudo sequencial. Desse jeito aqui, após a modificação desse técnico, né, vocês estão percebendo que já mudou a lógica de operação aqui dessa estufa, ok? Então, olha só, a chave CH4, se ela estiver em off, eu posso acionar as 3 chaves independentes aqui, CH1, CH2 e CH3, beleza? Vou acionar elas independente aqui. Tá? E quando a minha chave CH4 estiver ativa, ela vai ignorar esse circuito aqui de acionamento de temperatura média, mínima, média e máxima, e ela vai dar preferência para quê? Para a temperatura de aquecimento, que é onde eu tenho a maior potência. Onde vocês podem observar aqui que eu tenho a maior corrente. Então, como vai começar a fazer aquecer o forno. Então, o forno ele precisa ser pré-aquecido. Então, a gente joga a potência máxima, né? É igual um forno aqui, mas joga a potência máxima e na hora que essa estufa tiver uma temperatura não é desejável, mas uma temperatura mediana aí simplesmente eu desativo o CH4 aqui e começo a fazer o acionamento individual pela temperatura mínima, máxima e média, né? Porque eu já tenho meu forno pré-aquecido. Então está entendido como é que funciona a lógica, né? Eu tenho pré-aquecimento que joga a maior potência e depois que eu desligar o pré-aquecimento, que é essa CH4, eu tenho um acionamento de temperatura mínima, média e máxima, tá? Para dar continuidade aí na parte de aquecimento da estufa. Beleza. Agora vamos entender, então, o que foi proposto, né? Olha só o desafio. O contratante relatou que ainda não está satisfeito. Presta atenção. O contratante relatou que ainda não está satisfeito com as mudanças que ocorreram e deseja que o equipamento volte a operar como originalmente. Acionamento de forma progressiva, né? A sequencial que eu falei para vocês. Porém, quer que mantenha a chave CH4. Então veja que o técnico, pessoal, ele acrescentou aquela chave de pré-aquecimento. Antigamente não existia chave de pré-aquecimento. Antigamente era temperatura mínima, média e máxima, né? O técnico fez a modificação no circuito, ok? E ele acrescentou essa chave de pré-aquecimento, ok ou não? Só que ele mudou, né? Por quê? Porque agora eu posso mexer aqui nas chaves aqui do painel, né? E elas são independentes, ó, tá vendo? Pelo circuito aqui que ele fez a modificação, ela ficou independente. Então, eu posso colocar a mínima, a média, a hora que eu quiser. Não tem uma sequência como era antigamente. Porém, o dono da empresa disse o seguinte, ó, né? Ele não está satisfeito com as mudanças, tá? Que ocorreram. Ou seja, ele não gostou, por enquanto. A princípio, para ele... Boa noite. A princípio, ele não gostou, ok? Ele não está satisfeito com as mudanças, tá? E ele deseja, gente, ó, ele deseja que o equipamento volte a operar como originalmente, ou seja, o acionamento progressivo. Então, após as mudanças, vocês estão percebendo que a minha estufa não está com acionamento progressivo, ou sequencial, né? Mas ele quer que volte para como era antigamente, ou seja, para eu acionar
a chave 2, eu preciso que a 1 esteja ligada. Para acionar a 3, eu preciso que a 2 e a 1 estejam ligados. Então tem que fazer assim, ó. 1, 2, 3, ok? Agora, se eu acionar direto a 3, não vai funcionar porque depende da 2, que depende da 1. Ou seja, tem que ser progressivo. Então a primeira parte que vocês têm que pensar aqui é o seguinte. Isso é a situação atual, né, em termos de circuito elétrico. Isso aqui é a situação atual da minha estufa, tá? De cara, o dono da empresa já não quer. Ele não gostou, ele quer acionamento progressivo. Segundo, ele achou interessante a chave CH4 aí, que é o pré-aquecimento. Então, ele achou legal. Então, se ele achou legal, vocês vão ter que montar um circuito aí, imaginar um circuito, né, gente? Se baseando pelo que tem aqui hoje, com esses valores de resistores aqui, de tal forma que o acionamento volte a ser progressivo, tá? E mantenha a chave de pré-aquecimento, que é essa CH4, tá? Você foi o profissional designado a readequar o circuito conforme o pedido. O que nós esperamos, né? O que é esperado de você? Primeiro, vocês vão ter que modificar o circuito, ok ou não? Que esse circuito não vai atender. Portanto, você vai criar o que, gente? Um novo diagrama. Vocês vão ter que criar um novo circuito. Então, vocês vão ter que redesenhar esse circuito de tal forma que ele mantenha a chave de pré-aquecimento, mantenha os mesmos valores de resistores, né? E faça o acionamento progressivo. Ou seja, se a minha chave CH4, que é pré-aquecimento, estiver em off, eu vou acionar primeiro temperatura mínima, depois que eu acionei temperatura mínima, ele vai acionar a média, e depois da média eu vou para a máxima. Ou seja, progressivo. Agora, se a minha chave CH4, que é pré-aquecimento, estiver em on, ele vai ignorar aquelas outras 3 chaves e vai jogar potência máxima na estufa, que é para fazer o pré-aquecimento. Mantenham os mesmos valores de resistores. Vocês só vão ter que mudar aí a forma como o circuito vai trabalhar, talvez colocar alguma coisa em série, em paralelo, não sei. Mas mantenha a mesma estrutura, a mesma quantidade de chaves, a mesma quantidade de resistores, tá? Só modifiquem ele de tal forma que a gente consiga fazer um acionamento progressivo, tá? E não tire a chave CH4 porque o dono da empresa gostou disso daí. Aí vocês vão montar um novo diagrama, vão desenhar esse diagrama no caderno, eu vou deixar guardadinho lá, beleza? 2. Descrição do funcionamento da estufa após a adequação pedida pelo cliente. Você já sabe como é que a estufa vai funcionar. Eu acabei de falar aqui. O acionamento vai ser progressivo, eu vou ter uma chave de pré-aquecimento, a chave CH2 vai depender da 1, a chave CH3 vai depender da 2 e da 1. Vocês vão explicar como é que funciona. Vão detalhar para mim, pode ser um textinho bem rápido, detalhar como é que essa estufa vai operar depois das modificações que vocês técnicos vão fazer, ok? 3. Cálculo da tensão, corrente e potência elétrica em cada resistor para as possibilidades de acionamento das chaves. Então, olha só. Quais são as possibilidades, professor? Vamos lá, as possibilidades que nós temos aqui. Primeiro, CH4. Vamos colocar CH4 aqui em on, tá? Que seria o pré-aquecimento, tá? Pré-aquecimento. Lembrando que isso aqui está sendo gravado, tá, pessoal? Depois vocês podem consultar, assistir esse vídeo novamente. Assistir esse vídeo novamente não, né? Assistir o vídeo, né? Tá. Então vamos lá. Se a chave de pré-aquecimento estiver em on, tá? Estiver em on, automaticamente CH1, tá? CH2 e CH3 vão estar em quê? Em off. Automaticamente, por quê? Porque se eu estou em pré-aquecimento, eu ignoro as chaves, né? Se eu desliguei o pré-aquecimento, aí eu tenho que controlar por cada uma das chaves. Temperatura mínima, média e máxima, né? Então, vocês vão ter que calcular aqui a tensão em cada resistor, a potência e a corrente. Beleza? A corrente, neste caso aqui, vocês já sabem que vai ser desativado, né, a temperatura mínima, média e máxima. Então, você já sabe que a tensão sobre CH1 vai ser 0, a tensão sobre CH2, sobre resistor 1 vai ser 0, sobre resistor 2 vai ser 0 e assim por diante, né? Só vou levar em consideração o resistor do pré-aquecimento ali, neste primeiro momento.
tá? Agora nós temos a seguinte situação. Vamos supor que eu venha e coloque CH4 em off. Então eu vou desligar o pré-aquecimento. Aí se eu vou desligar o pré-aquecimento, eu vou ter agora 3 novas condições, tá? Quais seriam as 3 novas condições? Primeiro, CH1 em on, CH2 em off e CH3 em off, né? Isso aqui é o quê? Temperatura mínima, né? Isso daqui é o quê? Temperatura média. Isso daqui é o quê? Temperatura máxima. Professor, eu tenho que calcular a tensão, corrente, potência do meu resistor de pré-aquecimento? Sim, você sabe que ele vai estar desativado agora porque eu desativei o pré-aquecimento, mas você tem que informar para mim que ele vai ser 0 lá, tá? Você tem que falar para mim, olha, não vai ter tensão sobre o resistor 1 porque ele está desativado, blá, 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 não vai ter corrente, e assim por diante. Você vai ter que falar para mim. Qual que é a outra condição, professor? Se o meu pré-aquecimento estiver desativado? É CH1 em on e CH2 em on também. Qual que vai ser a corrente, a tensão e a potência em cada resistor? E depois a potência total, né? Então vocês vão ter que colocar todos os dados para mim. E por último, qual seria essa condição aqui? Todas as chaves em on. Ou seja, pré-aquecimento desligado e chave 1, chave 2 e chave 3 ativo. Qual vai ser a corrente em cada resistor? Qual vai ser a tensão? Qual vai ser a potência? Ou seja, o pacote completo de cálculo. Beleza? Então nós temos aí, gente, 4 condições. Primeiro, pré-aquecimento ativo. Vocês vão calcular qual que é a corrente, qual que é a potência do resistor relacionado ao pré-aquecimento, né? E também dos resistores relacionados à temperatura mínima, média e máxima. Ah, professor, mas está desativado, ok, mas tem que falar para mim que é 0, tá? E depois vocês vão ter que fazer o cálculo, levando em consideração que eu desativei o meu pré-aquecimento. Se eu desativei meu pré-aquecimento, aí eu vou ter 3 combinações diferentes de chave aqui. Vou ter a combinação temperatura mínima, média e máxima, né? Então, temperatura mínima ou média e máxima desativado. Qual vai ser a corrente, tensão e potência em tudo. Depois a segunda condição, né? Com a chave de pré-aquecimento desativada. Temperatura mínima e média em on e temperatura máxima em off. Qual vai ser a corrente, tensão, potência e assim por diante. E por último, temperatura mínima, média e máxima, tudo ativo. Qual vai ser a corrente, tensão, temperatura, em todos os resistores, em tudo. Ok? Pacote completo de chaves em todas essas condições. Número 4, gente. Ó, descrição do comportamento da resistência conectada a CH2 quando CH1 e CH3 estiverem na posição on, ou seja, fechadas. Então, assim, nesse caso aqui, o que vai acontecer, né? Ou seja, com aquele resistor, com aquela resistência lá que está conectada na CH2, se eu ativar a chave 1 e 3, o que vai acontecer? Qual que vai ser o valor de corrente dela? Ou seja, você vai calcular e vai tentar entender o que está acontecendo ali e descrever para mim, tá? Depois que vocês fizerem os cálculos, vocês vão conseguir entender. Número 5. Levantamento, né, dos dados de tensão, corrente e potência do circuito quando a chave CH2 estiver em on, explicando neste caso o comportamento da corrente nessa chave. Para isso, considere a chave CH1 e CH3 na posição on e CH4 na posição off. Então, nesse caso aqui, eu já vou resumir para vocês essa número 5. Essa número 5, eu quero saber qual que é a corrente. Ah, professor, mas o número 4 aqui você já não calculou? Ok, você calculou. Eu sei que você fez o cálculo aqui, né, para dizer o comportamento na chave 2. Mas na chave de número 5, na questão de número 5 aqui, você tem que explicar para mim qual que é a corrente que vai passar pela chave CH2 quando eu tiver com a chave 1 e a 3 ativa. Qual que a corrente vai passar por lá? Eu sei que você calculou na 4, mas você vai ter que explicar para mim. É porque aqui na número 3,
vocês vão fazer o cálculo e demonstrar, olha, a tensão que está passando pelo resistor que está conectado à chave 2 é isso, pela chave 3 é isso, pela chave 4 é isso. Vocês já fizeram esse cálculo na 3, vocês só vão repetir, né, e frisar. Agora, no número 5, eu não quero a corrente no resistor, eu quero a corrente da onde? Na chave. Então, presta atenção que não é a corrente no resistor, é a corrente na chave, tá? Depois que você fez todo esse levantamento, fez todos esses cálculos, você vai fazer o desenho do novo painel, tá? Então, assim, tá vendo aqui, ó, eu já tenho um desenho do painel aqui, não tem? Então, agora, com essas modificações, eu quero que vocês projetem um novo painel para mim. Vocês vão montar um layoutzinho aí no caderno de como que seria o novo painel, né? Basicamente, aí, vocês vão usar 80%, 90%, vão usar 100% que está aqui. Já vou até falar para vocês vão ter que acrescentar uma chave a mais, tá? Basicamente, vocês vão ter que acrescentar uma chavinha a mais aí. Aí desenho um novo layout do painel para mim. Tá? 7. Lista de riscos na operação e manutenção deste equipamento com no mínimo 3 possíveis acidentes causados no mercado industrial e também 3 medidas preventivas para que esses acidentes sejam evitados. Então, vocês vão falar um pouquinho sobre a parte de segurança dessa estufa. Tá? Então, assim, na operação, o que pode acontecer? O que pode levar a acontecer alguma catástrofe? Sei lá, o operador queimar uma mão, tá? Queimar a mãozinha dele, dar um curto-circuito e pegar fogo, não sei. Vocês vão pensar aí o que pode levar. É meio que pessoal, né? Vai ser meio que da dupla essa resposta. Sei que vão ter respostas diferentes, mas o que pode levar a dar merda, né? Vocês vão pensar em segurança aqui para o equipamento. Ele vai queimar a mãozinha, então é bom o operador usar o quê? Uma luva, né? Então, vocês vão pensar em 3 possíveis acidentes, tá? E 3 medidas de prevenção. Tranquilo? Sossegado, né? Vamos lá, como que vai ser a entrega, professor? A entrega vai ser o seguinte, vai ser em dupla, ok? Então, você vai estar fazendo parzinho aí com o seu coleguinha, você vai resolver, e o que eu estou pensando em fazer? Amanhã eu vou liberar para vocês um formulário no Google Forms. Eu quero que vocês batam a foto e postem para mim. Então, vou colocar nome Joãozinho e Pedrinho. Certo ou não? Joãozinho e Pedrinho é a dupla. Questão 1, bate foto, posta para mim. Questão 2, questão 3, questão 4 e assim por diante. Por quê? Porque eu quero que vocês fiquem com a resolução do caderno. Para a gente depois fazer as correções, tudo certinho, você ver o que você errou. E também para eu poder ter um controle. Então, eu vou querer trabalhar com o Google Forms. Beleza? Deixa eu parar aqui.